Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber aqui hoje o Guilherme Gondo, diretor de estratégia da Swile. Guilherme, cara, obrigado aí pelo seu tempo. Pô, muito legal, tô ansioso pelo papo. Legal, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, né? Estar nesse estúdio que tantos nomes marcantes aí, né, já passaram, que com certeza muitos outros passarão. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho da nossa história. Boa, vamos lá. Cara, duas coisas, né? Primeiro que eu descobri que a gente é contemporâneo de Unicamp, né? A gente certamente se trombou lá em algum Star Clean da vida, alguma chopada, alguma coisa, né? Então acho que até vai ser legal a gente retomar essa história até um pouco lá de trás. Mas antes, deixa eu explicar pro pessoal, né? O que eu achei tão legal, assim, e que eu quero aprofundar muito no nosso papo. A gente fala que aqui no Deep Growth a gente fala muito de growth, mas não só com aquele viés técnico marqueteiro, e sim growth de várias óticas diferentes. Seja da ótica do profissional de growth, do empreendedor, do investidor. E tem um assunto que a gente falou pouco até hoje, sinceramente. A gente gravou mais de, sei lá, quantos episódios nós gravamos. Que é de crescimento inorgânico, né? A gente crescer através da compra de outras empresas. E na prática foi a forma como a Swile cresceu e entrou no Brasil, né? E você foi o cara aí que puxou esse negócio. Então acho que o grande ponto da nossa conversa acho que vai ser esse e aí todos os desafios e coisas legais que tiveram no meio do caminho. Mas vamos começar do começo, assim. Conta um pouco da sua trajetória desde os tempos de Unicamp e como que você chegou até hoje, que eu acho que vai abrir margem para várias perguntas legais aí. Legal, bom, vamos lá. Eu sou soteropolitano, sou baiano de nascimento, né? Boa. E como alguns tantos aí da minha geração, da minha época, eu prestei o vestibular para a Unicamp, né? E fui estudar lá. Só um comentário aqui, você é um mineiro, né? Eu Exato. sou baiano da minha faculdade, baiano, né? Eu sou baiano. Conversar com o pessoal da economia, quem que é o baiano, em geral, vão se referir a mim naquela época, claro, né? Naquele período. E meus pais até brincavam, né, que como descendente de japonês, eu era o japonês na Bahia. E Guilherme, por que não te chamo de japonês na Unicamp? Porque tem muito japonês lá, né? E o mais baiano só tinha eu, né? Engraçado isso. Bom, estudei na Unicamp, cursei economia lá. Tive como, né, aquela bela, que é a sociedade intelectual ali que a gente viveu, né? Oportunidade de conversar e de aprender com bastante gente lá. E a verdade é que logo, né, nos estudos de economia, eu percebi que tinha um certo setor na economia que estava se abrindo de um jeito, ou vinha se abrindo ao longo dos anos 2000 ali, né? E que estava num momento de muita efervescência, né? De muita transformação, e que eu me interessei logo muito de cara. Eu estudava muito macroeconomia, estudava muito política de preços, né? Os problemas que a gente teve no passado, né? Com preços administrados, coisas do tipo. E eu me interessei muito pelo setor de energia, né? Então, o meu começo, né? Vamos dizer assim, profissional, né? Com os meus tempos de aprendizado ali na Unicamp, né? Foram muito voltados a entender o que acontecia no mundo de energia. Né? E essa foi a grande transição de carreira que eu fiz quando me formei. Né? Depois dos anos de Star Clean, depois dos anos de festa, eu tive uma república lá também, na 071, com outros tantos baianos que adoravam, claro, assim como eu, se divertir, fazer festa lá. E quando me formei, fui trabalhar na indústria de energia. Entrei num programa de trainee da AES Brasil, né, que na época era dona da controladora aqui da Eletropaulo, da STT, tinha um grupo de empresas uruguaiano e tudo mais. E era um momento, como eu comentei, né, de muita transformação positiva. Sim. Imagina um setor que passou uma década de privatizações, de abertura, né? E agora tinha uma agenda de crescimento, de eficiência. Havia espaço para quem quisesse. O mercado era muito grande e claramente cheio de oportunidades regulatórias, né? E nessa, né, eu entrei numa área financeira, fiz boa parte do meu tempo, né, no setor financeiro lá, tocando muito fortemente nos temas de estratégia. Então, quando a gente discutia temas de M&A, temas de construção de grandes usinas termoelétricas, né, e de alienação de participação em outras empresas, enfim. No setor elétrico, qualquer investimentozinho é de 1 bilhão, né, nesse nível, né, é bem complicado, né? Ainda mais quando você fala de utilities. Então, não tem como dissociar finanças de estratégia muitas vezes. Pausa nesse episódio incrível para a gente poder fazer aquele momento jabá e falar dos nossos patrocinadores. Bora, começa aí. Vou começar com o Caffeine Army, que tem o Super Coffee, que é a bebida que a gente usa realmente para poder deixar
deixar a gente bem afiado, dar conta dos podcasts, das empresas, fazer exercício físico. Dá conta de filho também. De tudo, filho também. Da vida toda mesmo. Eles estão com a gente desde o começo aqui, desde o primeiro episódio. E a gente curte demais o produto. Tem cupom aqui na descrição. Não deixe de conferir, porque realmente vale a pena. Inclusive, pode mandar mais latas pra gente aí, Por favor, pessoal. sempre Porque mais aqui latas. do escritório já tá acabando. Além do Super Coffee, que acompanha a gente desde o início, a gente tem também o pessoal da Swile, que está há algumas temporadas com a gente. A Swile é o primeiro unicórnio, né? A primeira empresa que se tornou ali $1 bilhão de valuation, de benefícios flexíveis, onde ela fornece para os seus funcionários, né, um cartão. Esse cartão pode ser usado em 8 categorias diferentes. Aceito no Brasil inteiro, então o funcionário escolhe como que ele vai gastar o benefício Muita dele. flexibilidade mesmo no uso, né? Exato. E aí então, se você quer levar um bom benefício para os seus funcionários, conhece a Swile, tem link aqui na descrição. E a gente não pode deixar de falar também do nosso maravilhoso, incrível, do GLA, da nossa plataforma, né, onde a gente tem uma comunidade, né, de profissionais de marketing growth que se ajudam, que têm desafios similares, né, que aprendem uns com os outros. E junto disso, para ajudar nesse processo de aprendizagem inteiro, a gente também tem vários cursos, tem aulas. O que mais, Thay? Pô, tem live, tem happy hour, se junta para os eventos. Assim, eu acho que é a forma mais completa hoje de você realmente crescer, se desenvolver nessa carreira de growth de marketing que tem disponível e é muito barato E ainda num preço por cima, ridículo, né? Inclusive, temos que aumentar o preço também. Então já acessa aí growthleaders.academy, tem link aqui na descrição para todos os patrocinadores. Boa, então bora voltar para o nosso episódio Bora. incrível. E o que aconteceu nesse momento ali é que rapidamente o mercado pivotou, né? Porque a Dilma, né, o governo Dilma, foi um pouco ruim para essa indústria. Né? A gente viveu a crise energética, a crise hidrológica no Brasil nos anos 2013, 2014 ali, né? As bandeiras tarifárias entrando, acho que quem sentiu mais ali, pagava grandes contas ali, começou a ver, né? As contas ficarem caras, né? E aí eu percebi que a agenda do setor elétrico passou a ser uma agenda de gestão de risco. E não mais uma agenda de crescimento e transformação. Né? E eu percebi que era hora também de eu me reinventar um pouco, né? E a despeito de estar, enfim, vendo ali um grande potencial, não era naquele momento o setor elétrico mais para mim. Eu resolvi aplicar para estudar fora, né? Fui cursar um MBA no INSEAD, na França. França e Singapura, né, no meu caso. Morei nos 2 países. E aí é que, né, começam, né, aquelas serendipidades, né, como se fala, né, que me trouxeram para a Swile depois, né. Não é só a vivência, ter passado por uma empresa grande, né, de bastante governança, como a gente costuma dizer até hoje em dia aqui na Swile, né, entender o what good looks like, né, quer dizer, o que exatamente é uma empresa que tem processo, que tem governança, né, que faz bem feito coisas, né. E aí, mas também entender, debater aqui um pouco, falar com vocês, que ter acesso a poder estudar numa escola que está pensando em inovação, que tem o debate sobre empreendedorismo, né, na veia ali, né, e ter acesso a gente, né, a contatos, né, realmente eu acho que foi fundamental para a minha transição, né. Imagina sair do setor tão tradicional como energia e hoje estar aqui numa empresa que é pura tecnologia no final, né? E foi engraçado, né? Porque durante esse ano que eu passei lá na França, eu trabalhei numa startup, a gente tem aqueles summer breaks lá, e eu fui trabalhar numa startup que se chamava Evaneus, né? Uma travel tech francesa, que vai muito bem, inclusive, tem performado cada vez melhor aí após o fechamento, a pandemia, né? Que foi, né? no setor de turismo. Né? Exatamente. E eu fui recrutado por uma pessoa, né, o Thibaut, que, puxa, o Thibaut Moneiro, ele, além de um grande amigo, né, foi um super executivo lá, chefe, né, e a gente fez um projeto junto de tentar trazer a Evaneus para o Brasil, né. Então imagina, né, aquele período de 2016, né, foi esse ano, fast forward aqui, né, para 2016 já, mas imagina só, né, você tá vendo um boom de viagens, as pessoas cada vez mais querendo conhecer o que é meio desconhecido, né? Aqueles roteiros meio incomuns, né? E um plano de trazer aquele negócio para o Brasil. Mas não de trazer viajantes para o Brasil, mas ao contrário, né? De criar viajantes aqui, desenvolver pessoas com gosto pelo pouco comum, digamos, né? Os roteiros pouco comuns. A Evaneus
tinha essa missão de tentar fazer um sur mesure, né? Como se fala em francês, o roteiro sob medida, né? E com menos óbvio, menos clichês de viagem, assim. Exato. Não é resort, não é Disney, sabe? É claramente o Vietnã, é claramente a Tanzânia, por exemplo, a Índia. Eu fui como viajante pela Evaneus também, conheci a Índia. Legal. É uma experiência de outro nível, né? Muito personalizada, muito humana. Corta-se o middleman ali, né? E se aplica a tecnologia para criar experiências, né? E no fim do dia, o lançamento do mercado brasileiro foi colocado no momento do tempo que para mim não fazia sentido esperar, porque antes do Brasil tinha que entrar Estados Unidos na fila, China na fila, entende? Que eram mercados mais poderosos para o negócio. Sentido, né? Na verdade. E eu falei assim, puxa, acho que eu não vou ficar aqui, né? Eu preciso ver, né, exatamente o que é minha próxima etapa. Quem sabe no futuro os caminhos se cruzariam de novo. E eu decidi aplicar para consultoria. Então, a minha origem aqui não é empreendedora, não é de banco, mas é de consultoria, né? Na sequência. Eu trabalhei em consultoria por 3 anos, né? Em consultoria de estratégia e, em geral, com temas de planejamento estratégico, digital, transformação digital, né? Que hoje está se transformando num grande clichê entre as empresas grandes, né? Achar o nicho de transformação digital é cada vez mais relevante, trabalhar cultura, né? Enfim, coisas do tipo. E após 3 anos, claramente vendo impacto, vendo uma nova agenda de crescimento acontecer e tudo mais, não é que o mesmo Thibaut bate na minha porta e fala, olha, Guilherme, eu tô aqui na Swile. Né? E o plano lembra daquele que a gente fez lá atrás? Agora o plano é abrir a Swile no Brasil. E cá entre nós, vai ser na frente, tá? Vamos ver de que forma a gente vai fazer isso. A menos que você prove pra gente que é uma péssima ideia, né? O que não parece ser. Né? O plano é esse, né? Então, preciso da sua ajuda. Acho que você é um cara que vai conseguir... priorizar Brasil, então, dentre as N possibilidades que tinha lá. Exatamente, né? E, bom, uma breve introdução de onde, né, como comecei a carreira, como fiz essa grande pivotada que me levou para a tech no final, né? Boa. E aproveitando sempre, né? Tentando conhecer gente, tentando se conectar, né? Me conectar com o ecossistema de alguma forma para vir para cá. É claro, né, que uma predileção por empresas globais, onde eu pudesse ter mais acesso a diferentes culturas, que é um pouco do meu background também, fez também muito sentido para mim nesse momento. E teve, claro, a gota d'água, né? Eu tinha acabado de ter uma filhinha, acho que isso é um capítulo importante da vida de qualquer profissional nesse nível de vida, né? Que está pensando em fazer uma transição, família conta muito, e a minha contou bastante na minha decisão também de ir para a Swile, né? Eu falo que quando você é consultor com um filho pequeno, alguma coisa vai acontecer, né? Você vai ter que optar... É difícil esse equilíbrio, né? No fim do dia. E um belo dia eu cheguei em casa e vi que a minha filha já também não me reconhecia tanto assim. Já não tinha mais aquele grande... Porque eu ficava a semana inteira fora, né, viajando. Então eu senti que, olha, acho que agora meio que tudo fez sentido, né? Vai ser uma excelente mudança. Coisa, né? Entendeu? Eu poder me conectar com uma cultura que eu já admirava. Trabalhar numa tese de entrada com bastante autonomia, com propósito, ângulo de disrupção e poder equacionar um tema de equilíbrio familiar e de work-life balance, né? Legal. Fez muito sentido. Boa. Vamos... Eu acho que... Primeiro que eu acho que essa lógica, né? Acho que da carreira, de até experimentando várias coisas, ver o que gostou, o que não gostou e tal. E vou botar assim, a gota d'água ali como... Assim, ainda tinha muito risco envolvido, muita imprevisibilidade, muita... Mas você já sabia que não era aquela dinâmica maluca de consultoria. Eu acho que era esse o grande ponto, né? Ter olhado para a Swile naquela época, né, tendo acabado de fazer uma série C, levantar 125 milhões, né, de dólares numa rodada e ter investidores de peso no cenário europeu, né? Sim, já te dava uma perspectiva já me dava uma do perspectiva negócio, de né? que não é o risco, não estou falando de uma empresa seed ou série A, enfim, né? Legal. Tem alguma coisa um pouco mais sólida aqui. Né? Mas aí vamos lá, vamos entrar nesse aqui que eu acho que é um dos grandes tópicos, assim. O seu papel na Swile, você foi o primeiro cara da Swile no Brasil, né? Mas o seu papel era, vamos achar alguém para comprar ou não? Eu preciso estudar a forma da Swile entrar no Brasil. Era isso? Era quase que uma página em branco. Sabia-se que dentro da estratégia global da Swile, né, inclusive como um dos pilares do fundraising, né, da série C, existia uma perna ali que era Brasil. O Brasil tinha que dar certo, né? E essa foi a minha missão. Eu fui o primeiro justamente para explorar o mercado e ver de que forma a gente ia atacar esse mercado e virar uma grande empresa, né? Um líder, né? Num certo horizonte de tempo.
Desculpa. Não, então, assim, no fim do dia, se eu faria um projeto orgânico ou um projeto inorgânico, era um pouco da missão que eu tinha ali para... Fazia parte Exatamente. do trabalho, nessa decisão, ou plano e tal. Vamos começar do começo. Por que o Brasil, na verdade, na tese da Swile como um todo? Por que ele é tão importante assim? Perfeito. Bom, a França, né, começando por ser uma empresa francesa, né, assim, a França já é um mercado tradicionalmente grande para benefícios, né? Então imagine que no nosso mundo aqui, tá? Quando eu falo de benefícios aqui, eu estou falando, imagina a Sodexo, Edenred, Alelo, Ticket, né? Esse é um mercado que a Swile nasceu na França. Sim. Não à toa, eu falei dois nomes aqui que são franceses, né? A Sodexo e a Ticket Edenred. Então é um mercado que os franceses navegam muito bem já, né? São muito consolidados. E a França é um mercado de 4 a 5 milhões de usuários lá, de vales, né? Vales em refeição e alimentação. Já parece um mercado muito grande, mas ele é o terceiro. Tem um mercado muito maior, né? Que é de pelo menos 20, talvez 30 milhões de usuários. Aqui tem uma diferença. Sempre é o que você incorpora a esse mercado, né? Para caracterizar. Mas ele é claramente 5 vezes maior que o francês. Então, ele é o maior mercado do mundo para esse tipo de benefício, né? Os benefícios em cartão, vinculados a acordo sindical, direitos trabalhistas. Isso que eu ia né? perguntar, ele tem a ver com uma dinâmica trabalhista, então, né? Por isso que se torna tão relevante. Porque você pensar em volume de gente, várias outras coisas, o próprio Estados Unidos tá muito na frente. Mas a dinâmica trabalhista lá praticamente não obriga as empresas a oferecerem benefícios, né? Grosso modo é tipo isso. Exatamente. Veja, lá na França existe esse aspecto regulado também. Assim como parece ser uma realidade nos países latinos, né? Assim como a gente viu na Europa, em Portugal, na Espanha, na Itália, na Bélgica, assim como aqui nas Américas, a gente vê no México, aqui no Brasil, né? Entre outros. A lei trabalhista, ela empodera o sindicato e de certa forma, aqui no Brasil em particular, teve um ângulo, até um ângulo alimentar e de saúde do trabalho, do trabalhador, né? O mercado de vales no Brasil, ele nasce em 76, né, com o PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, e é um ângulo claramente de segurança alimentar. Imagina que a quantidade de acidentes no trabalho que se poderia vincular à desnutrição do trabalhador, porque ele pegava o salário e, enfim, ele gastava dos diversos fins, né? O governo viu que fazia sentido, né, estimular alguma coisa nessa linha. E até entendendo um pouco dessas experiências lá fora, francesa em particular, né? Então, nasce o PAT em 76 e o mercado de vales, que ainda era em papel, quem viveu essa época aqui até o início dos anos 2000 viu muito vale em papel aqui no Brasil, né? Nasce, né? Aí, né? Hoje... Minha mãe ganhava uma cartelinha que você destacava, era isso? Do ticket? É isso aí. Nossa, na hora que você falou, veio uma memória aqui na minha cabeça. Isso aí. Perfeito. Muito doido. Mas a despeito de origens, né, na essência, né, de ter uma certa segurança alimentar, de ter um benefício fiscal atrelado para impulsionar esse mercado... Isso, porque não paga imposto sobre o benefício, né? Exatamente. Não só não se paga imposto enquanto salário, mas a concessão de benefícios dentro do arranjo chamado PAT ainda garante para as empresas dentro do lucro real um outro benefício tributário. Entendi. No imposto de renda. Tá? Então tem ali benefícios fiscais atrelados, né? Mas a despeito dessa questão vinculada a como os programas, né, de alimentação do trabalhador nasceram, o que é importante se observar é que cada mercado seguiu uma lógica muito distinta. Aqui no Brasil, por exemplo, de meados dos anos 2000, a gente não vê mais o talão, né? A gente teve uma disrupção muito rápida, essa transição do papel para o cartão, ali, né? Foi muito rápida. Tá? E aí, puxa, se você comparar com a França de hoje, o mercado de origem da Swile, que tem metade, 60% desse mercado ainda é papel até hoje, né? A gente brinca existem 2 tipos de carro forte lá na França, né? O que transporta dinheiro e o que transporta vale, né? De tão importante que é, e muitos dos trabalhadores até gostam disso lá, né? Aqui no Brasil é o contrário, assim, por questões até do produto e da regulação, a flexibilidade de poder gastar tudo no mesmo dia, coisa que não pode lá, criaram uma dinâmica de, puxa, eu não quero carregar um talão, né? Mesmo, né? Eu quero ter acesso aqui a uma lógica de cartão, magnética, mais fácil de carregar e tudo mais, né? Deve ter um efeito um pouco tipo de acessibilidade, né? Porque se você pega algumas camadas sociais ali, essas pessoas muitas vezes são parcela muito grande desbancarizada, né?
E uma outra parcela que, mesmo bancarizada, não tem acesso a crédito, por exemplo, né? Então, dificilmente essa pessoa vai ter um cartão de crédito e tudo mais. Agora, eu acho que com essas fintechs aí, sei lá, dos últimos 5 anos, é mais razoável. Mas se a gente pensa até como esse acesso à tecnologia e segurança junto, porque a pessoa certamente, né, assalto, furto e tudo mais, deve ter um impacto meio indireto nesse sentido também, né? O que a gente está até trazendo assim um pouco de, vamos dizer, drivers desse mercado aqui para a mesa, né? Primeira coisa que a gente observou que é muito interessante é que, de fato, existe um comércio paralelo do Vale, né? A gente sempre fala, o CNS fala disso, né? 39, 40% dos vales, né, emitidos costumam ser vendidos, né, nos cartões. Descarregados, né, por pessoas, e a desconto. Imagina, você leva R$1.000 para vender e te pagam 800. Isso é um pouco do reflexo eu preciso do dinheiro. Né? Preciso de dinheiro no fim do dia. E tem uma outra coisa que é assim, quando a gente pensou em lançar o nosso produto aqui, também um pouco fast forward aqui um pouquinho para frente, a gente pensou assim, puxa, mas será que no tamanho deste Brasil, nos Brasis que existem aqui, a gente vai encontrar pessoas que têm espaço nos seus smartphones, que vão saber fazer uma jornada de ativar um cartão pelo aplicativo. Porque até isso, né? A gente viu pessoas que tinham smartphone, mas tinham uma dificuldade de usar o produto ali, o aplicativo, bem, né? A Singu, a gente tem uma parcela de profissionais de beleza que usam, que é difícil, assim, cara. É difícil para elas. Muitas vezes não sabiam recuperar a senha do e-mail. Exato. Então, eu falo que fazer UI, UX... Pra quem tá no MacBook no ar-condicionado é tranquilo. Quero ver fazer pra um Android fudido com internet ruim no busão mexendo, sabe? Porque aí sim tem um desafio real, né? E que eu acho que é verdade, não só pra Singu, no teu exemplo, mas pra Swai, mas pras fintechs, né? Pras fintechs, para os bancos digitais, né? Os neobanks. Que como é que se atende uma população desbancarizada que não é só porque não tem acesso a banco, mas às vezes é uma questão de tecnologia, de acesso à rede, né? Sim, também, lógico. Né? Perfeito. Então, não adianta fazer um app pesadão que demora a carregar. Acho que tem muita coisa que às vezes a gente nem percebe, né? No iPhone aqui não vai dar esse problema, né? Mas tem uma gama de outros celulares que vai. Legal. Mas voltando ali, né? Então, te interrompi. Então a gente falou do efeito, né, das pessoas que precisam do cash, né, e aí que eventualmente por estar limitado a uma certa categoria de despesa, né, elas inevitavelmente perdem grana por alguém que tá tradando, ele tem um spreadzinho lá, spreadzão, né, na verdade. Na verdade, né? Porque é isso, ó, eu te compro esses R$1.000 à vista aí, tem uma taxinha já do cartão, eu boto em cima, para você precisar de dinheiro, paciência, né, você acaba vendendo, né? E assim, o que a gente achou de tão interessante nesse mercado, né? Que foi bem quando eu comecei a estudar o mercado de benefícios no Brasil aqui, essa dor tinha um problema de ser resolvido na época, que era o fato de que não havia solução tecnológica que pudesse permitir muito minimamente uma equiparação do benefício, né, aquelas categorias ainda no mundo de benefícios, né, com alguma flexibilidade no uso. Né? Às vezes a empresa, olha que engraçado, ela concedia um vale-refeição e ela também tinha um programa educacional de ajuda de custo. Sim. Né? Mas ela não permitia, né, que casar as duas coisas. E aí começa a trajetória da Swai no Brasil num momento particular, né, de ângulo regulatório de entrada, que foi a reforma trabalhista de 2017. É nesse momento que as startups de benefício flexível, né, surgem também no Brasil. Não só a Swile pensa em entrar aqui, né, coloca no seu roadmap de plano, mas as outras também. Né? Então, por quê? Porque nasce a tese do benefício flexível. Quer dizer, a partir de 2017, não é só o PAT que permite que se conceda um vale-refeição. Você passa a ter os auxílios, né, também, né, que podem ser não só para comida, mas para educação, mas para home office, entende? Para saúde. E que a gente pode pensar em criar experiências que tornam o cash out ali em dinheiro, né, a conversão para dinheiro, um pouco menos relevante. Né? É uma dor clara que a gente poderia tentar resolver. Uma pergunta até se vocês andavam numa área cinzenta da regulação, mas a princípio, então, desde esse ajuste na reforma, não. Como a gente, assim como as outras, mas a gente em particular na Swai, a gente entra no mercado no momento em que a reforma trabalhista está já, né, assinada, feita, implantada,
não é muito bem uma área cinzenta. A gente, na verdade, navega naquilo que a gente vende, né, com razoável conforto regulatório. Né? E, puxa, servir clientes do tamanho que a gente serve hoje, nosso maior cliente tem 18 mil vidas, imagina, né? A gente tem uma confiança porque tem que passar por bastante escrutínio jurídico, né, de compliance dos clientes, né? Então, sim, lógico. É interessante isso, porque a gente até pode olhar por outro lado, né? Se tivesse algum risco, um liability grande ali, também as startups não estariam levantando tanta grana como todas estão, né? Seja da própria Vi, que foi comprada por vocês, Flash, Caju, e aí deve ter outras que aparecem por aí também, né? Então, de fato, a gente tem clientes bem exigentes, para não dizer chatos. A gente tem os próprios fundos mesmo, né? Então, acho que tudo isso vai trazendo conforto, pelo menos, que tá tudo bem amparado ali jurídico. O mercado, né, por si só, né, a gente falou muito do ângulo regulatório, mas a verdade é que é como se fosse assim, é uma delícia para o investidor, um VC, né, olhar para um mercado que é muito concentrado, 90% na mão de 3, 4 players, uma né? disrupção ali, né? Provendo uma experiência que gera uma dor para o usuário e para o RH, né? Não só para o usuário final, empregado, mas para o empregador também. No momento em que as empresas começam a falar em transformação, trazer o tema engajamento para dentro de casa de colaborador, né? E também no momento de disrupção regulatória. Então, parece que você tem os componentes para ser bem sucedido, né? De mercado, para entrar no mercado como esse, né? O maior do mundo e com tanta oportunidade. Agora, tem uma outra faceta desse mercado também, que existe um addressable market que está em benefícios. Mas a verdade é que nunca foi a tese da Swile ser um player de benefícios apenas, né? A gente se define como uma worktech, né? E uma worktech vai ter as suas teses de valor composto. Sim. Né? Ao longo dessa jornada de trabalho como um todo, né? Exato. E novos addressable markets, profit pools ali para desenvolver, né? Então, para nós, benefício é uma tese mais certeira, né? Onde a gente consegue entrar, virar um líder, fazer a nossa marca, ter porta de entrada, criar um produto vencedor que vai... porque não tem jeito, né? É esse primeiro produto, essa experiência que você causa em larga escala, que cria a tua reputação também, né? Perfeito. E aí, claro, né? Começar a trazer muitas soluções, é o que a gente espera, para o dia a dia, né? Para a vida no trabalho. Né? Boa. Cara, é bem interessante aí, Guilherme, você... Assim, tanto aprofundar nisso, e eu fico pirando nesse negócio, porque quando a gente fala de growth aqui, a maioria das pessoas já ficam pensando, qualquer campanha de ads, não sei o que, blá, blá, blá. Só que, cara, isso é tão a ponta do iceberg, né? Então, você entender o negócio, o timing, o contexto, tá bom? Na verdade, que é um grande de um quebra-cabeça, né? Onde você precisa entender o que se oferece, o que o mercado permite, quem que está entrando junto, quem que está competindo, o que ele tem, o que ele não tem. E é por isso que eu fico... Assim, a gente entrou na primeira pergunta do meu roteiro aqui, mas para mim, entender esse processo, vamos botar assim, investigativo e decisório no fim das contas, né, do que eventualmente vocês iam fazer, é muito importante, porque qualquer que seja a empresa que estiver ouvindo a gente... precisa entender o contexto que tá e tal, porque tem muita oportunidade exatamente quando você entende todas essas nuances, né? Então, deixando claro aí para vocês por que eu estou entrando tanto porque assim, a pessoa fala, puta, mas tá falando de benefício, eu não tô nesse mercado. Mas que não é sobre benefício, é sobre o racional por trás do negócio, né? E vamos falar agora do seu papel, então, nessa história, né? Que você já começou a trazer. Então, uma vez que você é trazido pela Swile como a pessoa que vai liderar a expansão da Swile para o Brasil. E aí você tinha essas opções, né? Do tipo, eu vou organicamente ou inorganicamente. Né, vamos comprar alguém, vamos entrar via algum player e tudo mais. Como que foi assim, esse processo de decisão? Obviamente, né? Assim, detalhes e tal, números, nada disso. Mas como que é o processo de análise e decisão do tipo, olha... Por causa disso, a minha proposta é essa, sabe? Acho uma ótima pergunta. Bom, eu me juntei à Swile em fevereiro de 2020. Vocês devem imaginar que na pandemia timing. Começando ali, né? Eu até brinco, eu tive que sair correndo da França do meu onboarding, porque o espaço aéreo ia fechar. Boa. Imagina ver a dinâmica do mercado mudar completamente para um evento externo, uma externalidade como uma pandemia. Sim.
E a verdade é que isso me permitiu, até porque as pessoas estavam mais em casa, né, começaram a ir para casa, quer dizer, começaram a equilibrar melhor a equação do trabalho, ter acesso a muita gente. Legal. Então, o meu trabalho investigativo de exploração no início, por 6 meses, foi um período de entender mercado, que não era exatamente a minha especialidade. Eu não vim deste mercado, eu vim de energia, como eu falei aqui antes, né? Mas me dedicar a entender este mercado, fast learner, claramente, né? E tentar entender com as pessoas, entrevistar os elos da cadeia, entrevistar o usuário, entrevistar o RH, entrevistar os restaurantes, os estabelecimentos, entrevistar entes da cadeia de valor e ter uma visão um pouco clara de como se ganha aqui, né, nesse negócio. E aí, assim, por um lado, veja, o mindset daquele momento, né, de produto lá na França era muito assim, ó, puxa, a gente precisa se especializar naqueles benefícios porque muitas vezes para eles lá, a gente percebeu isso, né, cada um desses benefícios tinha uma regulação própria. Então existia a regulação da mobilidade, a regulação do vale, a regulação, entendeu? Enquanto que aqui no Brasil a gente já começava a ter um frameworkzinho, que é o dos auxílios, da reforma trabalhista, que era um pouco mais compreensivo, né? E aí eu comecei... Até isso pro usuário, né? Pro usuário entender, né? Pô, posso ou não posso gastar? Por que bateu o limite aqui? Sei lá, deve ter esse tipo de coisa, né? Perfeito, exatamente. E aí em algum momento eu comecei a refinar esse discovery, ainda mais com o usuário, para entender, ainda mais naquele contexto de pandemia, o que realmente causava uma dor muito grande para ele, né? E do lado do usuário as respostas vieram assim, de forma muito objetiva em 3 partes, né? A primeira delas é: eu tô aqui recebendo vale-refeição e eu preciso ir no supermercado. Isso é a primeira dor, né? Muito clara. Todo mundo advogava isso. Segunda coisa é: todo mês eu vendo vale. Eu já comentei um pouco disso aqui. Uma parcela significativa dos meus entrevistados disseram, olha, eu falei com umas 300 quase pessoas nesse tempo de 6 meses de exploração que eu conduzi. E a terceira dor foi... Desculpa, ou ele não vende ou é um malabarismo pra, tipo, eu pago a conta aqui, aí você me paga aqui, né? É um trabalho desgraçado. Eu pago o restaurante pra você me paga, né? Você me paga em cash aqui. E a terceira coisa é que assim, ó, eu não vejo valor agregado nenhum nessa relação minha com esse parceiro, com esse prestador de serviço, desse plástico. Para mim é um vale que eu recebo todo final de mês e se a empresa mudar... E olha que interessante, eu perguntava para essas pessoas, quem é o teu fornecedor atual? Qual é o teu plástico? Não olha na carteira, hein? E eles erravam. Tipicamente erravam. Né? Eles não tinham essa identidade com o parceiro porque ele era um provedor de um serviço de intermediação e apenas isso. Né? É quase um negócio obrigatório que caiu para ele e pronto, acabou. Exato. É isso. Do lado do RH, o que a gente vê? A gente vê assim, por um lado, tá? Empresas médias e grandes basicamente negociando taxas de desconto, os famosos rebates, né? Então, eu recarrego 100 num cartão e pago 95 só. Tem um desconto embutido ali, né? Prática que, a partir de maio do ano que vem, é completamente legal. Desde novembro do ano passado, é ilegal para novos contratos, né? Então, uma grande mudança na indústria. Então a gente viu um grande comércio de rebates no fim do dia, né? E nas empresas pequenas e médias que estavam se estruturando, um produto de prateleira que, em geral, não era compatível com o tipo do desafio. A gente viu muitas empresas que diziam assim, ó, mas hoje eu pago dinheiro para o meu colaborador justamente porque cada um tem a sua necessidade aqui. Né? Mas eu sei que eu estou num risco trabalhista. Né? E eu preciso mudar, mas eu não quero mudar para um produto tradicional. Né? E do lado dos restaurantes, uma coisa muito mais maluca. Taxa extorsiva, né? Que é assim, não sei se você sabe disso, mas é um indicador importante que no Brasil, esse é um dado do início desse ano, metade dos restaurantes fecha a cada 2 anos. Eu não sabia. Eu sabia que era um absurdo, mas não sabia que era tão absurdo. Exato. É um dado de uma pesquisa deste ano, né? E é incrível. Isso mostra muito o que é que acontece nas margens, na dificuldade que é rodar um negócio como esse no Brasil. Claro. E que depois eu vou falar um pouquinho do ângulo, né, que nos serviu, inclusive, para identificar uma empresa que foi a ver benefícios, né? Um dos aspectos, né? E que a gente acabou fazendo esse M&A na sequência. Né? Mas assim, 6 meses de discovery, né? 6 meses de estudar mercado. Só uma pergunta. Claro. O negócio do que você falou da taxa dos restaurantes quebrarem, na prática é super difícil rodar esse negócio, cada real conta. Exato. E a taxa extremamente abusiva por causa de praticamente um monopólio de 2, 3 empresas. E o grande problema dessa história, eu até anotei aqui para ter certeza, e por isso que eu acho que eu gosto tanto de negócio para entender que talvez as pessoas falem assim, mas por que é legal
o rebate? É legal porque alguém vai pagar essa conta. Perfeito. Excelente E comentário. quem tá pagando a conta é o cara que tá sofrendo uma taxa de 12%, 15%, sei lá quanto, mas que é um absurdo. Então, na prática, eu acho que é legal as pessoas realmente quebrarem a cabeça para entender essa dinâmica, né? Na hora que você falou do rebate, eu falei assim, pô, nenhuma empresa é boazinha de vou complementar R$5 porque eu gosto do trabalhador aqui, né? É muito mais porque tá bom. Coloca então aqui 95 que eu cobro os outros 5. Aliás, melhor, eu cobro 20 lá do 15 do outro lado. E beleza, talvez eu diminua minha margem um pouquinho aqui, mas eu fecho um contrato gigantesco. Para a empresa é ótimo, porque ela, no fim do balanço ali, ela mostra uma economia de, esse ano eu economizei tantos R$1.000, mas na prática foi porque por escolha de um fornecedor que está apertando alguém. Na prática é isso, né? É isso aí. Empresas médias e grandes eu até definiria. Se a gente pegar esses 3 elos da cadeia, né? Empresas, usuários e restaurantes, né? A empresa média e grande, que tem um rebate, né? Viveu disso aí por um tempo, né? Como eu disse, se tornará ilegal muito em breve e de diferentes formas de dar rebate, né? Porque tem esse ponto também, né? Às vezes não é só dando um desconto no boleto, né? Mas é também quando você dá um produto de graça, embutido ali, enfim, isso tudo é um pouco rebate escondido, né? Digamos. E o ponto, o que é? Que talvez esses RHs estivessem um pouco satisfeitos nesse aspecto por mostrar que o RH podia também ser um centro de lucro, né? Não só um centro de custo, né? E os usuários indiferentes... Nem sabia o que acontece, né, na verdade. E assim, meio que começando a partir de 2019 e 20 ali, a combater um pouco um com o outro ali, tá? A lutar um com o outro, buscando exatamente essa flexibilidade. A gente começou a ver os RHs que procuravam a Vi, depois a Swile, trazendo justamente o tema de tentar trazer diferenciais para retenção, para engajamento, né? Para atração, retenção e engajamento de colaborador. Né? Mas quando a gente vai para o restaurante, a lógica é outra. Ela é extremamente destrutiva. Né? Imagina que você tem um arranjo fechado, onde na hierarquia de pagamentos aqui, né, um player tradicional de benefício, ele controla a emissão, né? Ele é a bandeira, ele credencia, né? E ele liquida para o estabelecimento. Ele, no fim do dia, é dono do dinheiro ali, né? Do fluxo do dinheiro. E por mais que a gente ache que o grande valor está em cobrar uma taxa de intermediação disso, não é só aí. É o tempo de pagamento também. É no tempo. É o jogo financeiro de antecipar. Em outras palavras, né, ele também joga essa coisa quando ele vai entregar o dinheiro, né, pro cara. Exato. Da corda, né? E cobra caso o restaurante tenha que pegar o dinheiro no curto prazo. Então, uma lógica que para a gente não faz o menor sentido, né? Os RHs estão sendo, ou não estão encontrando um produto adequado, ou estão, entre aspas, dialogando em troca de uma proposta de valor que para a gente tinha prazo para acabar, não fazia muito sentido. Sim. Os usuários indiferentes, mas começando a perceber que tinha alguma coisa errada também naquela experiência, e os estabelecimentos extremamente desconfortáveis. Né? E eu volto para esse ponto de 2017, da reforma trabalhista, por quê? Porque a intermediação, o modelo como de benefícios, né, é um modelo em que ovo e a galinha. O modelo tradicional de arranjo fechado, para você entrar e crescer, você precisa ir no RH e dizer, RH, quer comprar o meu vale? A resposta do RH é, passa onde? E quando você vai no restaurante, você aceita receber o meu vale, eu te desconto isso aqui? Quem que usa quantos usuários você tem? É ovo e a galinha, né? E a verdade é que os players tradicionais avançaram nos dois, de várias estratégias, com várias estratégias, e criaram uma grande barreira à entrada. O que vem em 2017 é um pouco a mudança disso, né? Que a partir de agora, nesses auxílios, é possível concedê-los, né? O que já era possível, já existia uma tese em torno do PAT, também para os demais benefícios. Então, quando a gente coloca um cartão bandeirado, eu passo a evitar um lado desse dilema. Eu já sou aceito nativamente. Né? E muito mais, inclusive, do que o outro. Né? Exato. Né? E eu posso focar tudo que eu faço na aquisição de usuário e na experiência, na aquisição de RHs, usuários, né? E na melhoria da experiência. Então, eu posso diferir no tempo esse tema aqui da aceitação dos estabelecimentos. Né? O que para a gente fez ainda mais sentido. Né? A gente já operava assim lá fora, né? com arranjo aberto, com uma bandeira. Né? E aplicar o mesmo conceito aqui, ainda mais nesse momento de transformação de regulação, fez muito sentido. Então, encontrando essas dores que a gente viu. Né? Boa. E aí, vamos voltar ali, né? No processo decisório ali, né? Perfeito. Então a gente mapeia essas dores dos usuários super, super claras, né? Muito em linha com
acho que com a tese francesa, né, da Swile lá na França. Sim. Talvez até não sei, brotou algum problema relevante não mapeado por eles antes? De experiência, você disse? Assim, no seu estudo, teve algum ponto que fortalece a tese Brasil no meio desse... que eventualmente eles não estavam vendo, por exemplo? Assim, eu acho que não existia exatamente uma leitura tão entendi. clara do acompanhamento, sobretudo regulatório. Era mais sobre talvez o tamanho do mercado. É muito assim, esse mercado é muito grande, sofre das mesmas dores que a gente estava habituado a encontrar na França, né? E a gente tem dinheiro, capacidade de execução, know-how, vamos fazer e crescer rápido, né? Temos um produto vencedor para entregar. Quando a gente começa a estudar o mercado, a realidade é que, talvez a gente tenha problemas de experiência aqui, de dores, para endereçar que são um pouco diferentes, né? A gente tentou, né, logo na sequência desse estudo, dessa primeira recomendação de como seria o produto, né, no fim do dia, que tinha esses pilares flexíveis, coisas do tipo, a gente tentou fazer o nosso organicamente. Acho que isso que é importante, né? E o que aconteceu é que, mesmo lá na França, a gente estava conduzindo alguns M&As, né, que exigiam integrações de produto, né, e a gente estava também lançando coisa nova, novas features e novos produtos na França. E a gente estava aqui, claro, 3, 4 pessoas, dependente um pouco dessa banda de desenvolvimento de lá, né? E, puxa, enquanto esse desenvolvimento acontecia, quem estava aqui começava a olhar o mercado, eu em particular olhava o mercado e via mais players entrando, né? Big techs, né? Anunciando que iam entrar no mercado de benefícios. A gente falou assim, puxa... Também, né? Exato. E aí a gente começou a debater o tema, né? De, deveríamos ter uma plataforma para crescer e não exatamente um from scratch localmente, né? E aí que eu trago esse tema de M&A, né? Que ele vinha sendo debatido, né? E no fim do dia vira uma recomendação. Senhores, o nosso time to market aqui é esse, é agora. Sim. Né? Demorar demais, Exato. perdemos uma onda aqui, né? Exatamente. E a gente opta por, então, investigar. A gente investigou diferentes players, tá? Não quer dizer que foi só em benefício. A gente debateu se o melhor ângulo de entrada era em benefícios, ou em adjacências, ou mesmo em em inovações um pouco mais distantes. Mas a gente debateu muito, por exemplo, se deveríamos comprar um player mais tradicional, que tivesse um arranjo já fechado e tal, e dar uma grande transformação, ou a gente deveria ir para um player que não tivesse o turnover, né, a base de clientes, de receita, mas tinha o produto com market fit, né? Tradicionalmente aquele framework que reescrevem de vários jeitos, mas que é o TTT, né? É o Turnover Team Technology, né? No fim do dia. Foi esse o framework que a gente aplicou para olhar esses potenciais alvos aqui. Né? E a gente achou, né, no meio, teve questões culturais, claramente, teve questões de approach estratégico, do que queremos, né, com esse player no futuro. A gente optou por focar no mundo de benefícios, que é o que a gente sabia fazer, claro. E por um player em particular, que foi a Vi Benefícios, que tinha uma característica. A primeira coisa foi a primeira empresa a lançar um produto de benefício flexível no mercado. A Vi Benefícios é de 2017, né? Mais ou menos quando é lançada a reforma trabalhista promulgada, né? Nasceu de uma dor de um dos sócios, né? O Marcelo Ramos, que teve um restaurante e viu o que é aquilo ali. Legal. Né? E o restaurante dele fechou, né? Imagino que uma das razões legal, aí, né? Exato, essa parte não é tão legal, mas sofreu, sim, né? É importante sentir a dor real, né? Exato. E outros dois empreendedores, o Rafael Macchione e o Eduardo Aidar, que estavam com uma tese de benefício já também, a Max Benefício. Então, essa união deles criou um negócio que começou a crescer, né, numa tese de flexibilidade, né, numa tese de empoderar o usuário, empoderar o RH, claramente dentro do respeito à lei e aos acordos sindicais, né, perfeito, mas customizável, fácil, entende? E a gente viu ali uma união e a criação de uma coisa que tinha um certo fit com o que a gente estava procurando, mais do que a gente viu em outros players. Legal. Né? A gente achou também um certo... Fit de produto, de cultura, de tudo. É isso, o fit de produto, claramente, né? E a gente achou um fit cultural também. A gente achou um mindset interessante ali naquele time, naquelas pessoas, né? Que ticou, né? Fez o tick the box ali pra gente. Novamente, né? Cultura é algo que você... É difícil, né? Esse time, né? A gente, no primeiro momento, durante o M&A, a gente mais entende se as funções-chave são preenchidas por pessoas boas, né? Claramente... com uma boa cabeça, com capacidade de tomar boas decisões e gerar impacto. Se o stack tecnológico né, para além do produto, né, se ele é sólido, se ele faz sentido. E se essa gestão, esse time de primeira linha ali, é o time que vai nos ajudar a conduzir essa plataforma de crescimento. Mas a cultura por si só é algo que a gente tem que focar depois, não tem jeito, não dá para viver muito bem isso aí. Né?
ainda. Até podem falar um tanto de coisa para você, mas Exato. a vida real é outro esquema. Né? Exatamente. E aí a gente faz essa opção pela V Benefícios e, puxa, eu achei um processo super rápido, né? Tô acostumado com M&As que são razoavelmente longos e com a V Benefícios foi meio que quase que uma primeira vista, um amor à primeira vista, né? Quanto Onde tempo a gente deu? rapidinho, até shake hands, assim, foi algo como 2 a 3 meses. Legal. Né? E a gente já entrou 2021, né? Os primeiros 6 meses já numa fase meio de earn-out, ali 5, 6 meses de earn-out dos founders, né? Com um viés claro de tentar aproveitá-los, é claro, né? Boa. A gente... Foi bem na época, eu tava te falando ali antes da gente gravar, né? A nossa 4ª temporada foi gravada no escritório que era da Vi, mas assim que a gente foi pra lá, já tava, eu acho que foi um pouco do pré-anúncio da mudança, não do deal, mas da mudança das marcas e, se eu não me engano. Então foi bem nesse período aí. Perfeito. E aí a gente passa, então, 6 meses tentando integrar. Eu assumi um papel nesse contexto do Chief Integration Officer ali, né? Tentando fazer os businesses se falarem, né? E começarem a convergir operacionalmente. Imagina que a gente usava ferramentas diferentes. A gente tinha uma dificuldade de línguas, de se comunicar pelo idioma com alguns executivos. Então, né, a gente tinha uma visão aqui no Brasil, a Vi Benefícios, muito inbound, muito growth pelo marketing. Enquanto que a Soalho na França era muito mais outbound. Né? E assim, uma visão um pouco incremental para o produto, de entender que dá para você, a mercado aqui, crescer e sentindo essa dor e melhorando. E uma mentalidade na França, que é muito do Peter Thiel ali, um pouco de dizer assim, puxa, eu tenho que estar na frente na tecnologia, no produto. Esse one step ahead é o que me garante superioridade para eu navegar em oceano azul. Então é um choque um pouco nesse aspecto, a integração, né? Entender como a gente funciona enquanto organização, cultura, processo, produto, desenvolvimento, quando as mentalidades têm que convergir um pouco mais. E assim, ao final de 6 meses, a verdade é que, puxa, eu tenho essa impressão que foi um sucesso, sabe? A gente viu... até porque, assim, quando você tem uma empresa de 60, 70 pessoas e em um ano passa a ter 240, 250, mirando 300, assim, Mas somando tudo? Não, Brasil. Só Brasil. Entendi. Né? Os novos entrantes também dizem muito de como vai ser. Eles já entram também um pouco com esse processo de recrutamento diferente, uma questão cultural mais pacificada, né? Sim. E para aqueles que estavam lá, a gente deu muita notícia boa, né? Não só pensando o ser humano, né? O empregado, né? Experiência, flexibilidade, mas também pensando em compensation, retenção, enfim. Tá? Então, nesse aspecto, acho que a integração fez muito sentido, né? Fez muito sucesso. Eu acho que esse é um ponto, assim, acho que é um ponto-chave na nossa conversa, porque vamos dividir ela em 2 blocos. Né? O primeiro bloco eu acho que é muito o contexto e né, as informações para essa tomada de decisão. E agora eu acho que uma vez que a gente tomou essa decisão, Sim. Como fazer funcionar, porque é um outro problema, na verdade. Né? Eu acho que muita empresa acaba sofrendo muito nesse negócio. Assim, diferentes proporções até, mas eu vivi lá com o Singu e Natura a compra da Avon pela Natura. Cara, aí é um negócio... 2 bichos enormes. Muito gigantesco, muito problemático e tal. Mas assim, o que é vamos botar... O que é esse passo a passo dessa integração? Porque tem 200 mil coisas nessa lista, mas primeiro, não vai dar para você fazer tudo. E segundo, talvez nem precise, porque deve ter um pareto ali de coisas que você ajeita. E depois, se bem feito isso aqui, outras coisas é mais uma questão de tempo. Faz sentido essa Sim, linha claro, de raciocínio? absolutamente. Só um último comentário sobre a etapa do processo decisório de escolha da empresa. Boa. Eu acho que assim, quem está no Brasil está vendo o mercado, está sentindo o que está acontecendo. E assim, essa coisa de, senhores, vamos ser pragmáticos aqui, né? Esse é o momento de entrar. É agora ou não vai? Né? É agora. E a gente tem aqui um alvo, né? Que encaixa, né? Tinha que ter marcas aqui pra gente, né? Então, eu acho que assim, a capacidade que a Soil teve de se movimentar rápido, né, aí, e ouvir, né, esse time Brasil, a mim em particular, falando de mim aqui, eu acho que foi muito importante, tá? Na organização e na execução desse deal, né? Olhando um pouquinho dos fatores de sucesso da integração,
acho que assim, quando você tem uma empresa que tem 3 founders ali, visionários, né, que sabem muito bem, né, o que estão imaginando, né, qual é a ambição desse negócio, e você chega e arranca o poder dele de executar, isso é um caminho para o fracasso. Sim. Né? Então, é melhor que se gaste um tempo fazendo essa due diligence mais estratégica daquele alvo, entendendo que os caminhos no futuro vão sempre convergir, né, e que está tudo bem alinhado, do que... E que um mais cedo ou mais tarde, né? Pode demorar um pouquinho a mais, se for... Exato. E assim, de certa forma, me colocando um pouco no lugar deles, né, eu até entendo, né, que a grande preocupação de não ir para um VC track e, enfim, e ser adquirido ao final, né, estava muito aí. O que eles vão fazer com isso aqui, com esse sonho que a gente está criando? Sim. E assim, a verdade é que a gente meio que convergiu com uma certa rapidez nisso e criou uma facilidade muito grande para fazer depois. Tá? Empoderar os sócios, portanto, né, os donos, nessa transição, para que não seja uma simples, né, agora sou eu que mando aqui e acabou. Né? Cabeça, Exato. Ao contrário, né, pensando em tê-los ali como executivos-chave, né, para o negócio no Brasil, para a gente fez muito sentido. Não tem como você criar cultura, construir cultura a 10 mil quilômetros. Né? A gente precisa ter esse nível que a gente conseguiu fazer um certo assessment, né? Comprado com os mesmos valores e criando, né, essa fusão cultural. Tanto que um dos primeiros debates que a gente teve foi assim, deveríamos ou não mudar o modelo remoto, que faz tanto sucesso entre as startups e tudo mais. Né? Negócio, né? E assim, tudo bem, eu acho que assim, não tem uma resposta certa ou errada, o que mais tem é como é que você garante que o ser humano, o profissional que você está recrutando e tentando reter, vai trabalhar melhor, né? Vai trabalhar de forma mais feliz e mais produtiva, porque trabalho faz parte da equação da vida, não dá para fazer a pessoa desligar e acabou, né? Enfim. E a outra coisa é o que é o momento de cada empresa. O nosso momento era um momento de criação, fortalecimento e, de certa forma, migração, né, para uma nova cultura. E a gente precisava fazer isso, a gente viu logicamente os benefícios de fazer isso juntos, dentro de casa. Né? Então, acho que na medida em que a pandemia permitiu, a gente teve bastante parcimônia com isso, claramente para não colocar ninguém em risco, mas nos primeiros sinais de flexibilização no início desse ano, ali após aquele pico que teve em janeiro, a gente discutiu, vamos para o nosso escritório. Né? O escritório que você gravou lá, a tua equipe gravou lá com a gente, era um escritório que a gente não obrigava as pessoas a ir, não existia política de trabalho presencial. Eu trabalhei de casa a maior parte do ano. E esporadicamente o escritório, mas no início desse ano, no primeiro semestre, a gente já teve que fazer uma certa mudança em prol da construção e fortalecimento de cultura. Né? Eu gosto muito desse approach. Assim, especialmente aqui no GLA, né, e no Merlin, né, as nossas duas empresas, esse equilíbrio para mim entre eu nem preciso forçar as pessoas todo dia a virem porque é meio too much, nem eu quero vir todo dia, essa que é a boa da verdade. A gente estava falando, né, que nós mudamos de casa no mesmo dia. Sim, ontem, né? Claro. Cara, ontem eu fiz uma reunião no meu apartamento completamente vazio. Eu sentei no chão, não podia faltar ali, o resto do dia eu bloqueei. Mas sentei no chão vazio, botei em cima de uma cadeira, tinham levado quase tudo. Eu e minha sócia, a gente, beleza, conversou. Cara, show de bola, funciona. Mas eu também entendo que por energia, comunicação, cultura, né, o que vai compondo... E é muito louco, porque isso é um efeito composto, né? Não é um dia que você vai, não é 2 dias que você vai, né? Então, quando você vai amarrando bem esse negócio... eu acho que fica bem legal. E, obviamente, a empresa tem que fazer o papel dela. Seja numa boa infra, numa boa lógica, numa comunicação muito boa para que isso funcione para as pessoas também. Né? Sim, claro. A gente não lançou o modelo presencial, a gente lançou o modelo híbrido, né? Que fique claro também, né? O nosso é bem isso aí também. Né? E a gente só fez isso depois de ter um novo escritório. Quer dizer, resolvendo os problemas de infra que você comentou, né, que poderiam existir. Boas máquinas, né, boa internet, bons espaços para trocar. Né? E nosso escritório lá novo, né, tem umas coisas muito legais que favorecem essa conexão. Mas assim, às vezes você se reunir uma vez por semana já tem muito impacto. Porque é quando a gestão começa a entender de fato o que é o problema do contexto daquele colaborador no almoço, num papo um pouco informal muitas vezes. Então assim, até o nosso modelo híbrido ele vem avançando para tentar respeitar ao máximo
Eu tenho uma pessoa remota na minha equipe, por exemplo, não mora em São Paulo, né, que veio da época da Vi Benefícios e, enfim, a equação tá tudo bem, entendeu? Ele tá lá, ele mora na cidade dele e tudo mais, em Joinville, né? E acho ótimo, funciona super bem, né? Então, mas eu acho assim, fazer essa migração cultural acontecer depende de um pouco mais de presencialidade. A gente adotou esse pouco a mais e acho que vem dando super certo. A gente tem criado uma cultura um pouco mais coesa. É o caminho vencedor no futuro? Acho que tem debates aí. Talvez a gente volte a ser um pouco mais remoto depois, mas eu acho que é o momento. É isso que eu ia falar, assim. Eu acho que tem muitas coisas aí, é por isso que eu não gosto desses embates muito dicotômicos entre ou é a pior merda do mundo ou é a solução para todos os problemas, porque definitivamente não é nenhum dos dois. Exato. Mas uma coisa é timing da empresa. Se eu preciso criar uma cultura, trouxe gente, são outras pessoas de fora, não sei o que e tal, cara, eu talvez isso é uma ferramenta a mais para fazer esse negócio funcionar bem. Aqui no nosso caso, eu acho que tem até um viés assim de, a gente é super enxuto. A gente tem muito, muito, muito pouca gente. Então, eu preciso que essas pessoas também, se resolvam muito rápido, se resolvam bem. E para mim, honestamente, é isso. 2 vezes na semana, 1 vez na semana, trombamos ali. E eu já sou o cara que gosta de vir pro escritório. Por mim, por sair do ambiente de casa, da gritaria das crianças, aquele negócio todo, eu gosto. Mas é isso, essa liberdade eu acho que é boa para funcionar. E a gente fez durante a integração muito disso, né? De tentar criar momentos de eventos, momentos de troca, e muitas vezes até remotos com o pessoal lá da França, né? Para a gente começar a viver um pouco o que é essa cultura de mais de um país, né? Sim. Eu acho que a cultura da Swile não é uma cultura de um país chegando em outro. Da mesma forma que a gente importa coisas, a gente exporta coisas, né? Legal. E a gente está construindo uma cultura superior, né? Eu acho que isso é muito interessante de dizer. E uma empresa como a Swile se abrir para isso, acho que foi muito legal. Foi legal mesmo. Né? Acho que foi uma parte essencial da nossa fusão ali. Porque isso cria acho que abre a cabeça para as pessoas aceitarem mais o que é melhor no outro lugar. E a gente viu claramente isso. A gente exportou coisas até de processo, né? De formas de fazer, melhores aqui, da mesma forma que a gente aceitou importar de lá, né? E até ativos, né? Por ser uma empresa maior lá naquele momento, sei lá, 5, 6, 7 vezes maior lá na França, a gente aceitou importar também processos, ferramentas, né? Que já estavam rodando lá muito bem, né? E que claramente desenvolveriam, entregariam nossa ambição de crescimento aqui. Não à toa a gente quadruplicou de tamanho em 21 e vai entre triplicar e quadruplicar de tamanho esse ano também, né? Então é um modelo de crescimento muito rápido. Muito bom. Acho que o que vale a pena comentar também, né, nesse momento de fusão é que o mercado do Brasil é um mercado que está na fase da educação do benefício. Do que é benefício flexível, que é completamente legal, né? Eu mesmo, sinceramente, não sabia. Exato. Que tem formas superiores de conceder isso aí, né? Para experiência, para gestão, né? E assim, dessa forma, quando a gente vai num evento, quando a gente faz uma campanha, aí conectando com o tema de growth aqui mais marketing driven, né? A verdade é que é uma grande bomba que explode lead para todo lado, né? E assim, a gente pode contar, né, felizmente, com uma quantidade. O Vit é um excelente profissional aqui, né? Que é um colega muito querido que consegue entregar uma quantidade super grande de lead, né? E em algum momento a dicotomia disso é como que você cria uma máquina de fazer outbound, né? De chegar primeiro com uma certa plenitude, né? Com uma certa, vamos dizer assim... Sem forçar a barra demais. Não, e por uma quantidade tão grande de interesse, né, que está vindo. Porque o mercado está sendo educado. Mesmo, né? Mas a gente tem que fazer, porque o debate agora é de quem chega primeiro, né? Então faz parte a gente estruturar o outbound, né? Vamos dizer, os nossos times que são mais ligados ao cold calling tradicional, as cadências de e-mail, etc. E times de canais e parcerias, né? Para alcançar esse cliente primeiro. Mas a nossa fortaleza, a da Vi Benefícios e que a gente perpetua, tem perpetuado, né? Com viés de mudança, mas tem perpetuado, mas que nos permitiu alcançar essas grandes cifras, claramente tem a ver com a nossa excelência em fazer o inbound, né? Atrair lead com um produto bom, com uma proposta de valor superior, né? Então, é um pouco do que também nos ajudou a fazer a integração acontecer. A gente conseguiu claramente entender que tem uma coisa que funciona melhor aqui do que lá e dar um pouco de independência ali, como eu comentei, né? Legal. De processo, de equipe, de gente, para a gente conseguir
explorar os ativos que a Vi Benefícios, né, poderia trazer para o mundo Swile. Muito bom. E Guilherme, o que você acha que foi mais divertido, outro mais dor de cabeça aí nessa jornada até agora? Maravilha. Bom, eu acho que o mais divertido, assim, um pouco de viés aqui, mas ter passado um ano e meio dentro de casa e voltar para o escritório, ainda na época da Vi, virando Swile e tudo mais, e conhecer pessoas. Imagina, você está um pouco isolado falando com pessoas virtualmente. O dia inteiro. Né? E de repente você está encontrando pessoas e interagindo e conversando. E assim, foi muito divertido encontrar executivos, pessoas que, para mim, passariam numa barra até mais alta de qualquer assessment pessoal ou pro M&A que eu pudesse ter feito. Então, ter compartilhado momentos de tomada de decisão difíceis e com um viés muito tranquilo, muito divertido, né? De explorar o problema, de tomar decisão, quer saber, acho que agora é hora da gente parar e tomar uma cerveja e aí a gente volta. Uma coisa que não existe em empresa grande, né? Acho que essa mudança para mim de mentalidade, forma de conversar, quando a gente fez a integração foi decisiva. A parte mais... Só uma coisa, a gente já teve uma parte boa para você, né? Me corrija se eu estiver errado, que é até do seu histórico também, né? Por vir numa empresa grande de energia, que deve ser um pouco mais quadrada, depois consultoria também, mas talvez a Travel Tech lá, a francesa, nem tanto, né? Mas essas duas tendem a ser um negócio mais by the book ali, mais quadradão. E aí você ainda pega uma pandemia no meio do caminho e aí de repente você vira tudo ao mesmo tempo, né? Tanto tipo de trabalho, não sei se é não sei quanto que eu chutaria que sim, a Vi deve ser uma empresa de uma idade média menor também, pessoas mais jovens, não sei como que isso tudo impactou, na verdade, esse momento, né? As idades, um excelente ponto, a idade média vem crescendo, mas acho que é um pouco também da nossa capacidade de momento de conseguir recrutar pessoas mais experientes, mais sêniores, né? Sim, perfeito, é um pouco de mentalidade, a gente é uma startup, mas eu posso dizer muito daquela que eu vi crescer e como está agora, que é de tomada de decisão de um jeito muito tranquilo, mas muito rápido, né? Não dá tempo, né? A verdade é que não dá tempo. Você pode ter 40 discussões que vão durar meses sobre um certo tema, mas o mercado não espera, né? Porque não é fácil tomar uma decisão de desenvolver alguma coisa, testar, colocar no mercado, testar, aprender, voltar. É algo que você tem que fazer rápido. Porque senão isso toma um tempo muito grande para você virar o barco, né? Depois. Então, mas mais do que tomar decisão é aceitar que dentro de certos limites, a gente tolera o debate, a gente tolera errar, entender que tomamos uma decisão que não foi a melhor e voltar atrás e corrigir. Isso é muito bem visto lá, né? O importante é que a gente, de uma forma muito positiva, muito humana, né, trazendo um pouco desse senso de pertencimento, fulfillment que a gente tanto vende, é que a gente tome decisões. É isso que a gente gosta de dizer, né? O lado, né, da tua pergunta que foi mais desafiador para mim foi um pouco da gestão. Eu falei que empoderar os sócios é uma coisa boa, né? Mas geri-los no momento em que a gente de fato se torna Swile, muda a marca, né? E começa a ter que tentar endereçar o que cada um vai fazer de modo permanente, né? Depois, essa é uma parte mais complexa, tá? Porque essa tem implicações no estagiário. Sim. Tá? Porque ele olha para cima. Ele quer ver quem é a liderança, o que eles estão fazendo, o que eles transmitem, como se comportam, né? E assim, eu acho que a forma como a gente equacionou isso, né, de ter negociado, né, enfim, e no final a gente teve a saída de 2 dos 3, né? E enfim, muito bem negociado, resolvido. E a permanência de um deles, né, o Marcelo, pra gente, assim, ao longo de 2022, foi uma grande alavanca. A gente entrou 22 num nível de execução, mood de execução muito mais agressivo, né? E assim, a gente viveu um Q4 do ano passado, é importante dizer, de transição de produto. Você deve ter visto, né, que o app Vi, né, o produto Vi, os cartões viraram Swile. O cartão ainda está sendo, né, tem talvez um pequeno vestígio lá de uma base que ainda não recebeu um cartão novo, né, mas faz parte, né, enfim. Mas essa transição da cara do aplicativo, né, ter feito essa troca de marca, também gerou as suas dificuldades. Né? Imagino que de repente as pessoas virem um UX novo que a gente quis colocar ali. Uma tela nova. Estavam acostumados a fazer de um jeito, tem uma tela nova agora. Perfeito. Né? É muito importante. Acho que ter excelência em fazer essa transição de marca, de experiência,
é claramente uma recomendação, né? Gerir os sócios, né? Os fundadores da empresa comprada e gerir, sobretudo, como você faz a transição do produto da marca. Eu acho que são os 2 grandes aprendizados. Felizmente, a gente teve aqui nossos erros e acertos, mas felizmente os resultados positivos, né? Que estão levando a gente a crescer tanto esse ano. Né? Muito massa. Pô, velho, daria pra gente ficar bastante tempo ainda, porque é um assunto que eu já estive envolvido, né? Mas nunca do lado comprador. Uhum. E o outro até mesmo do lado vendedor ali, eu nunca estive tão presente assim para pegar alguns desses desafios. Então eu particularmente ainda tenho que dar esse check na minha trajetória aqui para aprender bastante coisa. Mas acho que já foi bem legal para eu já começar a deixar de ser ignorante. Essa que é a boa da verdade. A gente sempre termina aqui... Aliás, deixa eu falar uma coisa antes, pessoal. A gente sempre faz uma pergunta extra, né, que a gente coloca exclusivo lá na comunidade do GLA. Então, não só a pergunta, como aulas, cursos, comunidade, tem 200 mil coisas lá. Então, se você está ouvindo ou vendo a gente aqui, vai lá na nossa comunidade, tem link aqui na descrição, que além de tudo, ainda vai ter nossa perguntinha extra que faremos. Mas, Guilherme, a gente sempre termina da mesma forma aqui, todos os episódios, desde o primeiro, que é pedindo uma recomendação sua de três conteúdos. Podem ser artigo, livro, vídeo, até algum autor e tudo mais, mas 3 conteúdos que você acha que foram importantes para você aí na sua carreira, ou até pessoalmente mesmo. E aí pode ser sobre M&A, pode ser sobre cultura, pode ser o que você quiser, que você acha que pode contribuir aqui com os nossos ouvintes. Perfeito, legal. Bom, o primeiro livro que eu acho que me ajudou muito, né? É um livro de valuation muito tradicional, que é um livro, inclusive, editado por... que se chama Valuation, né? É um nome bastante original, óbvio, né? Mas da McKinsey, né? Que é uma grande... Exato. Para mim é uma grande bíblia ali. Eu leio vez ou outra de novo, né? Para entender. O segundo livro que eu acho é o From Zero to One, né? É um livro que ainda me guia bastante, né? Porque a todo momento, numa tese de valor composto, né, onde a gente vai lançando coisas para agregar a proposta de valor, a gente está vivendo startups dentro de startups sempre. Né? Eu acho que esse é um outro livro, né, um material bastante interessante. E assim, eu adoro o Clayton Christensen, né, que tem lá o seu Dilema do Inovador. Né? Innovation Dilemma, né? Exatamente. Eu acho que é um outro livro que é de cabeceira, tá? Ele traz muitas coisas, né? Inclusive eu vou me permitir citá-lo aqui de 2 formas, né? Ele falou 2 coisas muito interessantes. A primeira, assim, a gente se preocupa muito com, o market fit do produto e tudo mais. Isso é importante, claramente, não tenha dúvida. Mas depois o que vai definir, né, o sucesso, né, na capacidade de entregar esse produto para o mercado tem a ver com pessoas, tem a ver com processo, tem a ver com cultura. E a gente menospreza o lado da cultura. Né? Empresas, à medida que elas vão crescendo, para mim isso foi um pouco mind-blowing, sabe? Elas começam a ver uma transformação cultural que tem que ser governada de algum jeito para evitar essa perda de propósito, essa perda de preenchimento, né, dos seus colaboradores, que no fim do dia são esses que motivados entregam o produto, o processo. Né? E uma outra citação, outro comentário que ele fez foi assim: a estratégia ela vai ter que ser reinventada a todo momento. A todo momento. O jogo de startup é quem tem um pouco dos deep pockets, né? De financiar essas mudanças da estratégia. Errar faz parte. O que você não pode é parar de tentar e se expor ao erro, né? Acho que é um outro aprendizado importante. Posso deixar um quarto também? Lógico, que eu acho que é o do Ben Horowitz, aquele The Hard Things About It. Esse é livro de cabeceira mesmo, né? Acho que tem ensinamentos ali que como você gera uma transição, né? Como você gere essa gestão, né, de liderança, como você emplaca as primeiras mudanças num time, né, de uma empresa comprada. Resiliência também, né, que é só porrada. Exato. Né? Até para o nome ficar claro, é The Hard Thing About Hard Things. Eu acho que em português que é o lado difícil das coisas difíceis, né? Exatamente. Eu acho que, do Ben Horowitz. Cara, não, muito, muito legal. Assim, pra gente é bem interessante, até para te explicar, né? E eu e a Thay, a gente criou esse podcast porque a gente falou assim, cara, a gente via que a gente tinha muitas conversas muito legais, né, com pessoas do mercado, amigos e tal. E ele falou assim, várias dessas aqui podiam virar um podcast, pessoas podiam ver também. Claro. E essa lógica de pedir recomendação das coisas,
ela também é um negócio nosso, que a gente o tempo inteiro faz assim, pô, um jeito fácil de aprender, fácil não, simples de aprender, vai em alguém que já manja bem desse negócio e pede pra ela curar alguma coisa, porque já tá destilado. Então, sei lá, de 200 coisas que você viu, tem 4 aqui que é um pareto ali, né? Que já te ajuda você não precisa ler a mesma quantidade para você extrair o que tá mais denso aqui, mais concentrado, né? Então, parte da nossa lógica é isso, então por isso que também o quarto é super bem-vindo, o 3 aqui é só para ter alguma coisa. Beleza. Cara, animal, vamos lá para nossa perguntinha esse, mas super obrigado pelo papo, muito, muito interessante, aprendi bem, quero aprender um pouquinho mais. Valeu, obrigado. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado. Em Growth eu falo que é a mesma coisa, assim, a gente tem muitas vezes, especialmente no início da nossa carreira, um papel mais operacional, analítico, até tático ali e tal, mas você começa a ficar um cara muito bom quando você começa a juntar umas peças menos comuns, quando você começa a ter um olhar um pouco mais pro longo prazo, ou seja, consegue de fato desenhar uma estratégia vencedora ali, né? E aí me vem à cabeça, tem uma pergunta um pouco mais filosófica, que assim, o que você entende que é necessário para se tornar um bom estrategista? E eu acho que até considerando o seu histórico também de consultoria estratégica, né, e tal, mas tanto talvez em habilidades quanto comportamentos também. O que você entende que precisa existir ali para você virar um bom estrategista, sabe? Legal, excelente pergunta. Bom, recruto estrategistas, né? Tem uma equipe também de estratégia comigo. Eu acho que eu vou separar aqui, me permita fazer um quote aqui do Simon Sinek, né? Que diz que não há hard and soft skills, né? Tem o hard e o human skills, né?